Boa noite, filhos e filhas do Deus gracioso e que tem levantado as mãos para estender, para acudir ao pobre e ao necessitado, aos pecadores caídos, sendo canais de bênçãos nas mãos de Deus. O nosso Pai bendito nos levantou um dia e nos ajudou a caminhar diariamente na sua direção. Sejamos, então, todos nós agradáveis aos olhos do nosso Deus em pensamentos, palavras e atitudes. Que Deus abençoe você nesta noite e ao meditar na palavra de Deus você possa crescer no seu coração e na sua mente espiritualmente, buscando uma vida de santidade na presença do Senhor. Livro de Atos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Pode ser que a leitura que eu vou fazer mostre alguma diferença para a sua versão, a tradução que você tem aí na sua Bíblia, mas é a João Ferreira de Almeida atualizada, nova versão da João Ferreira de Almeida, atualizada também. Diz assim a palavra de Deus, que Pedro e João estavam se dirigindo para o templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Toda a igreja repita esta frase. Olha, vamos lá? Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber uma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, o ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Vamos fazer aqui uma recapitulação dessa história. Imaginem vocês, eu não sei, não tenho ideia, porque esse templo que fala aqui foi destruído no ano 70. Vocês se lembram quando Jesus estava com os discípulos e os seus discípulos estavam se orgulhando do templo, dizendo que era um belo templo. E Jesus disse: chegará um tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Realmente esse templo foi destruído no ano 70. Corria uma lenda de que existia joias ou pedras preciosas ou valores que estavam no assentamento do templo. E então eles destruíram, arrancaram todas as pedras para ver se tinha alguma coisa lá. Vou fazer um parênteses aqui. Eu morei numa vila lá perto de Mantena, ali para o lado de Conselheiro Pena, chamada Ferruginha. E eu me lembro, na minha infância, foi construído um templo novo. O meu avô materno havia construído há muitos anos atrás dessa data, que foi lá atrás, já faz muito tempo. Tem gente aqui que não era nem nascido ainda.
E o templo que existia naquela época, na minha infância, era de madeira. E então eles resolveram construir um templo. E eu me lembro que foi feito o assentamento da pedra fundamental. E na pedra fundamental, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, é uma caixazinha de cimento, ou sei lá, um lugarzinho ali que uma caixazinha que protege, e ali se coloca algumas coisas da época. Claro, eu não sei qual a razão, mas é usado isso, foi usado. Eu fiz isso no seminário por ocasião do início da construção, lançamento da pedra fundamental, etc. Aí coloca-se algumas coisas dentro dessa caixinha, por exemplo, uma revista da época, tipo da SAF, né, para lembrar que hoje é o Dia das Mulheres Presbiterianas, né? A revista da SAF, o jornal Brasil Presbiteriano, uma Bíblia, alguma coisa. E eu lembro que uma senhora da igreja, cujo marido não era crente, mas ela era uma crente no Senhor, mas ela queria colocar alguma coisa. E ela tirou o anel do dedo e colocou dentro da caixinha. Eu não sei se o anel era valioso ou não. E eu voltei lá um tempo depois, e eu já agora mais recente, né? Eu voltei lá e disse que eu havia visto o lançamento da pedra fundamental daquele templo, que o meu pai também participou lá na construção, e eu então disse que eu havia visto alguém colocar um anel dentro da caixinha lá. Aí depois alguém me falou assim, olha, eles estão tentando cavar aquele lugar lá para descobrir onde está o anel. Só para divagar um pouquinho aqui a nossa conversa nesta noite, mas o templo de Jerusalém era isso, a lenda correu, e quando ele foi destruído, cumpriu-se a profecia de Jesus, não ficou pedra sobre pedra. Então, quando eu olho para essa história aqui, eu fico pensando assim, devia ser um lugar de um certo destaque. O templo estava ali, tinha uma porta, ela era chamada de Formosa. Vamos imaginar que ela era bonita. Não sei que tipo de porta era. Mas o certo é que lá ficava um homem pedindo esmolas, e era conhecido das pessoas que ali chegavam. Então eu fico pensando, os fariseus, os saduceus, os escribas, os conhecedores da lei, os sacerdotes, os levitas, que por ali passavam, via aquele homem. E agora, já na época da igreja cristã, nascendo, Jesus já havia subido ao céu, passa naquele local Pedro e João. E aquele homem que ali era conhecido por esmolar, um homem coxo, que certamente, como diz o texto, era de nascença, então nunca andou com suas próprias pernas. E ele para perante João e Pedro e pede uma esmola. E ele ficou olhando para Pedro e João, esperando que recebesse alguma coisa. Mas o texto fala de uma coisa curiosa. Os apóstolos eram dados à oração. Eles tinham o hábito de orar. Aqui não fala qual é o dia da semana, mas eles estavam comprometidos com a oração. E aqui o meu texto fala que era 3 horas. Algumas Bíblias falam que era na hora 9ª, que é a mesma coisa. Começa a contar 6 horas é a primeira hora e vai até as 3 da tarde, é a hora 9ª. Ou por volta da tarde. Então, os apóstolos tinham o hábito de orar. Interessante, a igreja começa baseada, embasada, fundamentada no seu propósito de orar, de depender de Deus, de buscar a graça de Deus. E então Pedro, passando ali, ouve aquela expressão daquele homem pedindo uma esmola. Eu imagino que ele deve ter falado, dá-me uma esmola, né? Ou dê-me uma esmola, ou por favor me ajude, como às vezes nós ouvimos também. E aí Pedro e João, olhando para ele, disse, olha para nós. Eu gosto muito dessa expressão. Quero comentar alguma coisa depois sobre ela. Coragem. Pedro e João têm coragem, mostraram a sua coragem no sentido de dizer para ele, não olhe para outras pessoas, mas agora você vai olhar para nós.
Nós não temos nem prata nem ouro. O que passou na mente daquele homem naquele momento? Certamente ele estava esperando receber alguma coisa, como diz aí o texto. Ele estava esperando que Pedro e João estendessem e, quem sabe, desse uma moeda, alguma coisa de valor naquele momento. No entanto, eles não receberam, porque Pedro e João haviam dito: não temos prata e nem ouro. Nós não possuímos isso. Mas o que nós temos, nós vamos dar para você. Em nome de Jesus, o Nazareno. O texto aí é claro. Está falando de Jesus, mostrando que ele era de Nazaré, que corria também a informação de que Nazaré não tinha coisa boa. Era uma área, uma região que talvez tivesse originado pessoas que não eram muito bem recebidos dentro da sociedade. E aí Pedro e João diz para eles se levantar e para ele caminhar. Levante-se e ande, ou comece a movimentar. Então diz o texto que os tornozelos, os pés se firmaram. É curioso que o louvor daquele homem agora é um pouquinho diferente do nosso, né? Nós estávamos todo mundo quietinho aqui, né? Ele sai pulando e saltando e glorificando a Deus. Olha, para quem nunca andou e agora poder andar, a gente não sabe a idade desse homem. Mas se fosse na minha idade, com 74 anos, eu ia tentar pular e saltar também, porque seria uma alegria muito grande. Então a gente vê manifesto a alegria desse homem em começar a andar e a se movimentar. Eu vou falar hoje, não vou ficar detendo muitos detalhes, mas eu quero mostrar para você, para nós, para mim, que somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a igreja. Como eu disse hoje pela manhã, Paulo escreveu para Corinto e falou: igreja de Deus. Se eu e você, que cremos no Senhor Jesus, somos a igreja de Deus, a família de Deus, o povo de Deus, então esta passagem tem uma mensagem para nós. Por quê? Porque por mais que nós tenhamos alguma dificuldade de pensar, e às vezes não somos, eu não vou criticar ninguém, mas às vezes tem algumas igrejas que não são muito dadas a fazer o trabalho social. Tem outras que já são muito dadas, se envolvem muito. Eu acho que nós somos chamados para fazer esse trabalho também de caráter social, que é encontrar o paralítico, o necessitado, e o ajudá-lo a erguer. Porque eu falo, se chega aqui alguém e fala assim: olha, eu estou muito necessitado, preciso de uma ajuda, minha família está prestes a morar na rua e eu não tenho dinheiro para pagar o meu aluguel, estou desempregado, minha esposa está desempregada, meu filho está desempregado, não temos dinheiro, estamos passando fome. Pode ser que o seu coração seja muito bondoso, você comece a se compadecer daquele pedido. Mas para outras pessoas pode ser que ele fale assim: nesse mundo tem tanta gente explorando a bondade e explorando às vezes a boa disposição das igrejas, eu acho que a gente não deve ajudar. Não vou criticar ninguém, eu estou só dizendo que isso acontece em nosso meio. Mas, irmãos, nós somos chamados para ajudar as pessoas. A igreja é chamada para erguer o paralítico e o necessitado. Sobre isso eu quero falar com você. Vejamos. Como é que nós vamos encontrar o paralítico? Qual é a figura do paralítico que está aqui neste texto? A figura do paralítico neste texto, você pode ter aí a sua Bíblia aberta e você vai me acompanhar. Nós vemos aí no texto o paralítico, o necessitado, esmolando. Ele está buscando ajuda. Dá-me uma esmola, me ajude. Ele está pedindo que alguém o ajude de alguma forma.
A primeira coisa que nós podemos ver é que o paralítico e o pobre é pobre mesmo, paralítico e pobre, e é esse o tipo de necessitado, mas esse é o seu também estado espiritual diante de Deus. Você é um pecador e estando sem Deus, está também sem condições de se mover. O homem sem Deus é um homem perdido. E sem Deus ele não tem direção, ele não tem rumo, ele vive esta vida, e é por isso que corre aí o ditado que nós devemos aproveitar a vida enquanto estamos vivos, fazer tudo, aproveitar tudo. E alguns até chegam a dizer para os jovens: aproveite a sua mocidade, porque depois talvez você não tenha condições de se aproveitar. E o aproveitar aí é tomar conhecimento de tudo aquilo que se pode obter prazer e fazer. Mas isso é um vazio. Vamos aí na próxima semana ver as festividades de carnaval pelo Brasil inteiro e que inclusive influencia o mundo. O mundo sabe que no Brasil é a terra do samba, mas quantas pessoas vão pular, vão dizer que estão alegres fazendo aquelas coisas lá, mas lá no fundo estão vazios. Aquilo ali é como se fosse uma atividade. Passados aqueles dias, estão sem direção, sem rumo, a vida é vazia e sem sentido. Então, somos pobres e somos paralíticos também, quando não temos Jesus na nossa vida. Mas uma vez que temos, então, somos a igreja dele. E vemos nesse texto que o Pedro e João, ouvindo aquele pedido ali do paralítico, eles não demoraram muito. A cura foi imediata, a impedição, o empecilho para o movimento foi removido e aquilo aconteceu rapidamente. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, eu posso dizer assim, que a igreja é chamada para manifestar o poder de Deus, para curar o homem do seu pecado, curar o homem da sua enfermidade também. Quando Deus quer, Ele cura. Mas é chamado também para curar espiritualmente. E a regeneração do ser humano, ela é imediata. É o que nós chamamos de justificação. Quando Deus vem ao encontro do homem, Ele o ergue do seu pecado e o converte a Ele, para que ele possa ser um instrumento nas mãos dele. E como nós dizemos hoje, quando Jesus diz assim, orando na oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação não é algo que acontece de uma vez, tudo. Não, ela é gradual. Você vai se santificando. Aos poucos, a sua mente, o seu coração e a sua vontade diariamente vai sendo trabalhada pelo Espírito Santo. Isso acontece conosco. Nós pecamos, pedimos perdão e voltamos a uma vida em que a gente quer fazer a vontade de Deus. Aí na frente a gente cai de novo. E assim, o crescimento espiritual, a santificação, ela é gradual. Há um crescimento paulatino. Deus em Cristo libertando o pecador do poder do pecado e convertendo o seu coração. Essa é a maneira como Deus age. A cura é imediata, a transformação e a conversão é ato rápido. Pode ser que alguém demore a ter a decisão. Eu costumo falar assim que tem pessoas que sabem o dia e a hora. Bom, eu não sei quando aconteceu, porque eu nasci num lar cristão, fui sendo orientado, mas um dia eu tive que tomar uma decisão. Eu não podia pedir meu pai que decidisse por mim. E naquele dia, então, eu tomei uma decisão. Não me lembro exatamente, mas aconteceu. E eu tomei a decisão. Não, eu quero ser um seguidor do Senhor Jesus. Mas alguns têm aquela data marcante, né? Até contam a história. Eu ia andando pela rua, e aí tinha uma igreja, cantava um hino, eu entrei, ouvi, e aí, naquele momento, eu me converti. Ótimo. A conversão do coração do homem, que Deus faz na vida dele, para alguns é um momento instantâneo e outros
a conversão vai acontecendo aos poucos, vai ouvindo a palavra, até o momento em que ele, não, agora eu sei, eu tenho que buscar e servir ao meu Senhor. Deus age na vida de cada um. A cura pode estar acontecendo de imediato, mas Deus vai tratando a vida de cada um aos poucos. A igreja é assim. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital espiritual. Você vai bem na sua vida, está tudo ok, mas você precisa, às vezes, de alguma coisa na sua vida espiritual, a igreja vai lhe dar o suporte. O apoio do irmão, da irmã, o conselho, uma palavrinha de estímulo, a igreja é esse local. Mas, às vezes, nós falhamos. Winston Churchill, aquele homem que era um primeiro-ministro da Inglaterra, ele diz que o exército, muitas vezes, alcançava os seus soldados e os levava a um hospital para a cura. Mas que ele notava que a igreja, às vezes, era um hospital onde havia muita deficiência, porque, às vezes, as pessoas não estavam preocupadas com o seu próximo para ajudá-lo na cura ou para levá-lo ao seu tratamento. Então, nós precisamos estar atentos, como servos do Senhor, como crentes no Senhor Jesus, para também transmitir essa palavra de conforto, para ir ao encontro daqueles que estão deixando de participar conosco. Então, alguém faltou hoje, amanhã, na semana que vem, o que houve com fulano, ciclano? Vamos atrás, vamos descobrir. Talvez ele precise de um apoio, uma ajuda. Pode ser uma coisa simples, né? Mas vamos lá ver como ele está. A igreja é assim, ela é uma área de tratamento espiritual e ela é a chamada para fazer isso. Erguer o paralítico e o necessitado. Não só no sentido espiritual, mas social. Eu sei que há algumas dificuldades, mas precisamos fazer isso. Durante muito tempo, a igreja mantinha uma postura de ajuda, mas com uma certa reserva. Depois veio a influência da teologia da libertação, que pregava a salvação e que dizendo que haveria libertação de todas as pessoas mediante apenas o aspecto material, que a igreja precisava fazer esse trabalho, que era a teologia da libertação, e isso influenciou muito, inclusive, a igreja presbiteriana do Brasil. Mas a igreja chegou a um ponto que ela tomou uma postura. Nós não vamos caminhar na teologia da libertação, mas vamos caminhar na teologia bíblica, porque a teologia bíblica nos fala para ir ao alcance do pobre e do necessitado, mas temos que levar para ele também a mensagem do Evangelho. E aí acontece que às vezes nós retrocedemos tanto que até esquecemos de ajudar o pobre e o necessitado. Algumas igrejas hoje têm feito trabalhos muito importantes. Estejamos atentos, porque às vezes o pobre e necessitado passa na porta, quer a nossa ajuda. Isso vai demandar um tempinho seu e o meu vai demandar um tempinho de todos nós. Por quê? Bom, se eu tenho dúvidas sobre a honestidade dessa pessoa, eu tenho que ir atrás. Eu trabalhei como administrador na primeira igreja, era o pastor administrador da área financeira e cuidava disso lá, uma igreja maior, com uma arrecadação maior, carecia de alguém que cuidasse. Como eu tenho uma formação na área, na contabilidade, eu tive escritório, eu tenho essa habilidade, então eu fui escolhido para ser o pastor administrador lá na igreja. Vez por outra aparecia alguém lá rondando Belo Horizonte, chegando ali, e ia parar lá na porta da igreja para pedir ajuda. Eu quero ir para tal cidade, eu quero, precisando do dinheiro da passagem. Bom, a gente sabe que existe a exploração mesmo. Certa vez eu ajudei alguém que entrou no ônibus e desceu no ponto da frente. Ele queria, era o dinheiro, eu não dei, ele descartou, ele não queria sair de Belo Horizonte, aquilo era uma conversa. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de cuidado. E, às vezes, a gente tem até que tomar outras atitudes. Uma outra pessoa chegou para mim e disse, olha, eu sou de tal cidade, conheço lá o pastor fulano de tal, da igreja presbiteriana. Hoje ainda é mais fácil ainda, você vai na internet, você já fica sabendo todos os detalhes, né? E aí, isso já foi há muitos anos atrás, então eu falei assim, espera aí, você é de qual cidade?
E a internet ainda não funcionava com essa informação tão grande que tem hoje. Acho que nem internet tinha, os computadores ainda eram muito fracos. Aí eu resolvi telefonar para lá. Como é que é o nome do pastor? Como é que é? E eu fui informar, era tudo conversa para enganar alguém. E aí eu falei assim, não, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Bom, a gente tem que ser, de uma certa forma, cuidadoso. Mas nada impede, se alguém entrar aqui e pedir a oração da igreja, porque está enfermo, que você ore. A oração não custa nada. A oração a Bíblia fala, muito pode o justo na sua oração. A oração que Deus ouve do justo. E nós devemos fazer isso. Então a igreja também é chamada para socorrer o necessitado, como Pedro e João. Não temos prata nem ouro. Olha, eu sinto muito, não posso te ajudar, mas vamos buscar de Deus aqui uma orientação. Vamos orar. E às vezes a pessoa quer só a oração mesmo, e você ora e pede a Deus para ele ser curado. Há tantas informações nesse sentido. Então, a igreja faz o seu papel quando ela vai de encontro ao necessitado. É o caso de João. Estavam entrando no templo para orar e houve aquele pedido e eles então ministram a cura e a conversão. Se aquele homem era convertido, não sabemos, mas ele saiu dali louvando a Deus. Essa é a história. Um homem que sai dali, que era aleijado, e que sai dali redimido, curado, evidenciando o poder de Deus na sua vida. Ele louva a Deus porque estava apontando para quem de fato o havia curado e transformado. Ele não saiu lá agradecendo e fazendo algum discurso para Pedro e João, não, ele saiu agradecendo a Deus. Deus havia feito uma obra, eles haviam alcançado a bênção da cura, ele havia alcançado a bênção da cura, e ele colocou isso em primeiro lugar, louvar e glorificar a Deus. A igreja é chamada para exercer o papel de ir ao encontro do paralítico e do necessitado, tanto materialmente como espiritualmente. Portanto, irmãos, quando alguém procurar você, tenha cuidado, mas não encolha sua mão. Procure ajudar na melhor maneira possível, da forma que for agradável, e faça isso sem dificuldades de enxergar alguém que carece da ajuda de Deus. Pode ser que você tenha problemas. O meu bairro é difícil. Alguém chega lá pedindo ajuda e como tem câmeras para todo local, já tem gente falando, cuidado, isso é ladrão, isso é não sei o quê. Mas a gente tem que enxergar e ajudar o pobre e necessitado. A ação da igreja hoje. Como é que a igreja hoje deve fazer? Esse texto mostra um papel mais ativo da igreja. Qual é? Agora eu vou àquela expressão que vocês repetiram. Qual que é mesmo? Olha. Mas você tem coragem de fazer isso? Você vai sair daqui, amanhã é segunda-feira. E você vai sair e você vai ao banco, você vai ao supermercado. A sua atitude é de quem está mesmo com esta vontade de dizer para as pessoas, olha para nós, olha para mim, veja como eu faço, veja como eu falo, veja a minha atitude, olha para mim, eu sou crente no Senhor Jesus como Salvador, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou a igreja de Deus, o povo de Deus, família de Deus, e você tem coragem de chegar para as pessoas e falar assim, olha para mim. Sabe, irmãos, essa é uma coisa que precisa estar presente na vida de todo cristão. Se você não pode falar para alguém ali fora e viver isso amanhã, na sua vida todo dia, dizendo que o seu testemunho é um testemunho que está dizendo, olha para mim, eu sou diferente do que você pensa que eu sou, porque eu sou povo de Deus, família de Deus, e você olhar para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos tendentes a ter duas caras.
muito tendentes. Você é tendente e eu também, porque nós somos pecadores e falhos. Por que duas caras? Talvez, eu até brinquei que eu ia vestir para vir agora à noite a roupa da igreja, né? Quer dizer, às vezes você tem aquela roupa própria, né? Você veste, não, agora eu vou para a igreja, é uma camisa diferente, uma roupa diferente, você vem, é a roupa de crente. Mas e depois? A sua roupa continua de crente, sua vestimenta é de crente, sua vida é uma vida de crente? Porque o nosso Salvador, quando ele veio ao mundo, ele falou várias bem-aventuranças e ele falou que nós somos a luz do mundo. E ele falou, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É o olhe para nós. Olha para nós. A igreja tem que ter coragem de sair aqui e fazer isso no seu dia a dia. Olha, a nossa igreja é uma igreja que é obediente à palavra de Deus. Vai lá para você conhecer a nossa igreja, o povo de Deus que está lá. Não é essa instalação porque, como o templo de Jesus, da época de Jesus era muito bonito, ficou pedra sobre pedra. E assim vai acontecer um dia também. Esse lugar aqui não é santo, ele é só separado para a nossa adoração a Deus. Mas amanhã, se vocês saírem, isso aqui pode ser outra coisa. Pode funcionar qualquer outra coisa. Veja, olha para nós é atitude, é iniciativa, é compromisso de vida daquele que é crente no Senhor e Salvador Jesus. O olha para nós mostra que você é uma pessoa aqui dentro e lá fora você é a mesma coisa. E eu já ouvi falar de muitos crentes que não é assim. Entra na igreja, está lá, canta, adora, cumprimenta todo mundo. Sai lá fora, no trabalho é uma vergonha. Se for patrão, pior ainda. Sabe, nós não devemos ser assim. Devemos ter a coragem de Pedro e João. Fala para o aleijado, olha para mim. Olha para nós. Segunda coisa que a igreja deve ter hoje não tenho prata e nem ouro. Deixando claro que não são os bens materiais, a prosperidade ou a ascensão social e aquela que vai resolver ou vai mudar a vida de alguém. Há igrejas que estão fazendo isso. Um senhor lá na minha igreja, ele falou assim, eu fui frequentar uma igreja mais perto da minha casa e eu saí de lá, porque toda vez que eu ia lá, o pastor falava uma coisa e passava a sacolinha recolhendo. Daí a pouco, passava a sacolinha de novo. Bom, eu estava desempregado, não tinha dinheiro para fazer doação e eu ficava com vergonha, porque eu não punha nada. As pessoas punham lá dinheiro e eu não punha nada. Bom, não estou fazendo crítica, mas a igreja não é para juntar dinheiro. A igreja é um instrumento da proclamação do Evangelho e ela tem que demonstrar a confiança no poder de Deus. Eu vivo isso, sofro isso, porque por atuar na área de finanças, durante muitos anos eu trabalhei na Junta Patrimonial da Igreja a nível nacional. Quando houve aquele confisco das poupanças, eu estava nessa junta e eu trabalhava junto, eu ajudava o tesoureiro da igreja a nível nacional, e esse homem já faleceu, e ele falou assim, não tem problema, a igreja é sustentada por Deus. Confiscaram todos os nossos saldos e muitas igrejas, e as pessoas também. Todos estavam sofrendo do mesmo mal. Olha, não tem problema não, Deus é quem vai sustentar, então nós temos que confiar no poder de Deus. Primeira coisa, a igreja tem que ter coragem de dizer, olha para nós. A igreja tem que ter coragem para dizer, não tenho prata nem ouro. Nós não vivemos na dependência dos bens materiais. Hoje foi feito aqui o momento de colocação dos dízimos. Dízimo é uma manifestação da gratidão, porque Deus lhe deu muito mais. Deus te deu a oportunidade de ter 100%. E Ele está pedindo, me devolve 10%. E realmente foi dito aqui também que Ele não precisa do seu dinheiro nem do meu. Não precisa do dinheiro de ninguém. Porque Deus é dono de todas as coisas. O Salmo 24 fala, do Senhor é a terra, e todos os que nela habitam.
é do Senhor, Ele não precisa mesmo. E a igreja vai sobreviver com ou sem dinheiro de alguém, e ela vai sobreviver, por mais que às vezes a gente ache que tenha necessidade para isso, para aquilo, mas a sua devolução do seu dízimo é uma questão pessoal, não é para ajudar a igreja. Eu ouvi essa semana uma pessoa ligada à minha família dizendo assim, não, porque igreja é um lugar de sustentar pastor. Eu falei assim, que engano, não conhece a Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem uma outra maneira de ver. Primeiro, não é para sustentar pastor. E eu já falei muitas vezes e disse assim, olha, não dependo do dízimo de ninguém na igreja. Porque eu, como vocês, eu sou sustentado pela graça de Deus. Se a igreja não puder me ajudar na minha manutenção, Deus vai sustentar do mesmo jeito. Minha família vai ser sustentada também da mesma forma. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já tive escritório de contabilidade, bem pago, com bastante receita, e quando eu quis ir para o ministério, eu vendi, larguei para lá e falei assim, eu vou cuidar daquilo que Deus me chamou, minha vocação. E durante os 40 anos que eu já servi aí na obra do Senhor como pastor, não tem feito falta nenhuma. E não era por salário de igreja, porque eu também tenho um outro propósito no meu coração. Quando uma igreja quer o meu trabalho, eu vou, e não é pelo salário, não é pela remuneração. Na nossa igreja nem chama esse nome mais, porque pastor não é empregado, ele dedica todo o tempo para a igreja, deve ser assim. Mas também não peço, nunca pedi a nenhuma igreja que melhorasse a minha remuneração. Por quê? Eu coloco a minha vida diante de Deus, como vocês fazem, eu também sou como vocês. Então eu fiquei pensando assim, um desconhecimento do que a igreja presbiteriana é. Embora haja aí outras diferenças por aí. Mas essa é a maneira como ela faz. E o dinheiro não passa na mão do pastor. Passa nos cuidados da própria comunidade. Então a igreja precisa viver como foi aqui nos mostrado neste texto. Confiar no poder de Deus. Eu e você confiamos no poder de Deus. Se amanhã acontecer uma catástrofe, se amanhã vier as intempéries, como vocês já sofreram aí há um tempo atrás, a inundação, se tudo isso vier a acontecer e chegar na sua vida, fique tranquilo. O Deus que é o seu Deus, Ele vai cuidar de você. Terceira coisa, qual foi a expressão de Pedro e João para aquele homem lá na porta do templo? Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda. Nós caminhamos, irmãos, em nome de Jesus e com a graça de Deus, e é no poder de Deus, e tão somente tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. É assim a minha vida e a sua vida, e deve ser. Vamos em frente e é em nome de Jesus. Nós temos que ter coragem de usar o nome de Jesus para que Ele possa abençoar a nossa igreja, a sua vida, a nossa vida, a vida de todos nós. Sejamos corajosos, você anda e vive em nome de Jesus. Não, Pedro e João disseram para aquele homem, em nome de Jesus, levanta-te e anda. A igreja, diante dos desafios que ela passa, ela sempre invoca o nome de Jesus, porque ela é a igreja dele. Eu, às vezes, conto histórias, né? Desculpe se eu falo da minha experiência. Na minha igreja, um dia nós estávamos resolvendo um problema lá, era para verificar o que nós haveríamos de fazer num determinado assunto, que eu nem me lembro mais, e alguém virou assim, por que a gente não consulta o dono da igreja? Não. Se falar, pode ser que alguém pense assim, é o conselho. Não. Quem é o dono da igreja? É Deus. Nós temos que perguntar para Ele. Deus, o Senhor que é o nosso dono, o dono da nossa igreja, o dono da igreja, o Senhor é o dono dela, ela é do Senhor. O Senhor quer isso para ela? A gente às vezes não faz isso, né? A gente, Senhor, abençoa que nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas tem que perguntar se Ele quer. Às vezes Ele nem quer. Ele nem te pediu isso. Então a gente tem que ir em nome de Jesus e buscando a vontade dEle, invocando e buscando o nome de Jesus
para que toda a honra seja de quem? Dele. Ele pagou o preço para que a igreja fosse redimida. Última coisa sobre a atitude da igreja no tempo de hoje. A ação da igreja. Pedro e João diz: olha para nós. Depois diz: não tenho prata nem ouro. Depois ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Ação. Ele estende a mão, pega na mão direita do homem e ajuda-o a erguer. E ele levanta e pula e sai glorificando a Deus. A igreja precisa estender a mão para aquele que precisa se reerguer, tanto espiritualmente como materialmente. Para o que está prostrado, para que ele possa se levantar e se erguer e seja alcançado pela graça de Deus. Ao carente da graça de Deus, nós temos que levantar a mão, estender a mão e dizer: vem, vou ajudar você. Agora, isso implica em quê? Que você vai ter que se envolver com ele. De alguma forma, você acaba conhecendo o problema dele, a dificuldade dele, ou às vezes você vai ser um ombro para ouvir. Ele vai chorar as mágoas com você, que é só que alguém ouça. Mas nós somos chamados para agir. E o agir da igreja é estender a mão àqueles que são pobres e necessitados. Eu falei aqui pelo menos de 3 coisas e eu quero recapitular. Primeiro, eu falei que a igreja é chamada para evangelizar, porque ela confia no poder de Deus. Ela diz para a pessoa: olha para nós, e ela estende a sua mão de amor. Quando ela estende a sua mão de amor, então ela está agindo como uma agência de evangelização. A palavra evangelização termina com 2 sílabas, né? Ação. Evangelização, ação. Mas é a igreja que ora também, porque os discípulos foram lá no templo para orar, e eles oravam, exercitavam a oração. Oração. E a igreja é chamada para mostrar que há vida em Cristo. A vida não se resume apenas neste tempo, mas resume na busca de conhecer a Cristo e dele receber a vida eterna. Isso é salvação. A palavra ação está sempre presente na vida da igreja. Nós precisamos estar atentos para o papel, como crentes no Senhor Jesus, estar olhando para o nosso momento, ao nosso redor, e ser um instrumento de Deus para agir. Não podemos ficar contentes só de vir à igreja, vou para casa, venho para a igreja, vou para casa. Olhe ao seu redor. Jesus falou: os campos estão prontos para a ceifa. E Ele está querendo enviar você, nós, para alcançar aqueles que carecem da graça de Deus, que carecem do poder de Deus e que carecem da nossa ajuda. O que Deus deu para nós e que nós devolvemos é também para ser usado para ajudar as pessoas carentes. Por isso a igreja deve estar atenta. Olha para nós. Saia daqui hoje e esta semana procure se lembrar. Você está vivendo com coragem diante do mundo que você vive e você está dizendo: olha para nós. Que Deus possa abençoar você e que você possa ir ao encontro daqueles que estão impossibilitados de mover-se na direção de Deus e você possa ajudá-los para que eles também possam glorificar o nome de Deus. Há muita oportunidade para que façamos isto. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar. Pai, a Tua palavra foi aqui colocada diante de nós.
Certamente em cada coração, de alguma forma, o teu Santo Espírito falou conforme o Senhor o quis. Mas que o Senhor esteja nos ajudando a mover, a ser uma igreja de ação, de atitudes, de movimento, daquilo que é o que o Senhor quer, ir ao encontro do pecador, anunciar que o Senhor é Deus, que o Senhor é bondoso, misericordioso, mas que o Senhor também exercerá o papel de juiz um dia para julgar a terra e todos os que nela habitam. Por isso, Senhor, nós pedimos, dá-nos a coragem que tiveram o apóstolo Pedro e João, e que ao sairmos daqui não estejamos envergonhados, nem impossibilitados, mas corajosamente nos mostrando diante do mundo o que somos, em que cremos, em quem nós cremos, e que nós somos os teus servos, somos filhos do Senhor, somos a tua igreja, o teu povo, a tua família. Por isso, dá-nos essa coragem, intrepidez, e que saiamos daqui nesta disposição para falar àqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a viver assim, de tal forma que o teu nome seja glorificado e que as pessoas possam conhecer a ti, e que a nossa luz possa brilhar e as pessoas possam ver, através do nosso viver, a ti, que és o Deus soberano, e a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Dá-nos uma semana de oportunidade de bênçãos, dá-nos uma semana de oportunidades para engrandecer e glorificar o teu nome através da nossa vida e do nosso testemunho. Ajuda-nos, nós somos falhos, pecamos, erramos, e nós te pedimos, perdoa-nos também, muitas vezes do nosso pecado, da negligência, da falta de coragem, do medo, mas que nós sejamos intrépidos para proclamar a tua palavra. Abençoe também os enfermos, certamente aqueles que fazem uso de medicamentos, alguns com restrições na sua vida e na sua saúde. Sobre todos estes suplicamos, seja bondoso, misericordioso, restaurando a saúde conforme o teu desejo. Suplicamos também pelo nosso tempo, que o Senhor esteja dirigindo o nosso país, aqueles que governam, que o Senhor esteja, como o Senhor os instituiu como autoridade, continue mostrando a eles a oportunidade que eles possam exercer um governo de justiça, um governo em que estejam voltados também para ajudar aqueles que são mais carentes. Senhor, tem misericórdia do nosso país e dá mais conhecimento a nós de como nós podemos nos envolver na obra da proclamação do Evangelho para aqueles que não creem em Ti, mas que o Senhor os quer chamar para o Teu reino. Nós queremos ser usados por Ti como instrumentos da proclamação das boas novas. Toma-nos nas Tuas mãos, guarda-nos nesta semana, dá-nos a sabedoria e o discernimento para que estes dias desta semana sejam vividos para a honra e a glória do Senhor. E o Senhor assim faça em nossa vida como o Senhor quer, instrumentos, vasos úteis para servir ao Senhor conforme a Tua vontade. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos o descanso desta noite. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão do seu Santo Espírito e a sua consolação sejam sobre todos vocês, povo de Deus, aqui, agora e para todos sempre. Amém.